Boa tarde, povo de Deus, que Deus abençoe sua vida, ovelha querida, discípulo do Senhor, meus filhinhos na fé. Hoje é segunda-feira, estamos aqui mais um dia na campanha de Daniel na cova dos leões, para abençoar você, a sua família e a sua casa. Eu quero orar pela sua vida. Hoje é o nono dia, não perca a conta. O nono dia da oração, e eu quero abençoar você. Se você permitir eu entrar agora na sua vida, na sua casa, eu venho em nome do Senhor, nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Jesus ele vai mudar a sua vida e o seu coração, né? Aqui no livro de Mateus, Jesus ele profere uma parábola que diz assim, ó, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Preste atenção. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aleluia. Prepare o seu copo com água. Vai ser forte o poder de Deus hoje. Preste atenção. Jesus ele propôs uma parábola. O que é uma parábola, apóstolo? Uma parábola é uma história, que Jesus contava para comparar com o reino de Deus. Isso é uma parábola. Então, ele conta essa história para mostrar como é o mundo espiritual. E aí ele diz como é o reino dos céus. Ele conta. Um homem saiu para semear boa semente, e essa semente está lá. Quando os homens foram dormir, veio o inimigo e plantou uma semente má no meio das demais. E aí foi crescendo, cresceu o trigo, mas no meio do trigo cresceu também o joio. E os servos daquele senhor que plantaram a boa semente foram até o Senhor dizendo assim: Senhor, cresceu no meio do trigo o joio. Nós podemos ir lá arrancar? E o Senhor disse: não, vocês não vão arrancar, porque só será arrancado no dia da colheita. Presta atenção, no dia da colheita. No dia da colheita, haverá separação do joio e do trigo. Agora, preste atenção, o que isso tem a ver com o mundo espiritual? O que isso tem a ver com o reino de Deus, apóstolo? Me ajuda, me ensina, calma aí. Preste atenção. Na obra de Deus, na igreja, quando eu falo a igreja, eu não estou falando da minha igreja. Estou falando da igreja de Jesus. Estou falando de denominação nenhuma. Na igreja, existem muito trigo. Existe muito trigo. E o trigo são as pessoas. Preste atenção. O trigo são as pessoas que estão ali, na igreja, na obra de Deus. Estão servindo o Senhor. Estão sendo fiéis, estão cumprindo os mandamentos. É aquela pessoa que perdoa, que ama, que devolve o dízimo, que ajuda o necessitado quando está precisando. É aquela pessoa que ela arranca a mágoa do coração. É aquela pessoa que está lutando pela sua vida espiritual, né?
que busca a Deus, que não fala mal da sua igreja nem do seu pastor. Isso é o trigo. O trigo ele apresenta boas obras. Mas dentro da igreja, lembre-se, eu estou falando da igreja em geral, não estou falando de nenhuma placa, nenhuma denominação. Dentro da obra de Deus, existem também os joios. Os joios, eles se parecem com o trigo. Eles crescem juntos. O trigo, quando ele amadurece, ele se inclina. Quando o joio, ele amadurece, quando ele cresce e amadurece, ele se incha mais ainda. O que nós podemos aprender? Na obra de Deus, os trigos, eles são identificados com a humildade. Quanto mais você vai dando cargos, responsabilidades, aquele ali era um membro, agora é obreiro, né? Dependendo da igreja, presbítero, que a nossa igreja não tem, mas dependendo da igreja tem presbítero, né? Depende da denominação, aí vai aumentando os cargos. O cargo máximo de uma igreja é o apóstolo. O apóstolo é a identificação máxima, certo? E a igreja está lá em 1 Coríntios, que a igreja ela é administrada por 5 posições: mestre, pastor, evangelista, profetas e, por último, sendo que são os primeiros, os apóstolos. Então, o apóstolo, ele é a autoridade máxima na igreja, certo? Eu falo das igrejas em geral. O apóstolo, ele não é a autoridade máxima só na denominação dele, não. Ele é a autoridade máxima na hierarquia espiritual da igreja de Jesus na terra. Ele é o representante de Deus na terra, o apóstolo. Preste atenção. Então, independentemente de cargos, quando a pessoa ela recebe uma responsabilidade, em vez de ela, aleluia, se encher, ela serve mais ainda. Ela fica mais humilde ainda. Ela se torna mais humilde ainda. Então, como que se identifica um trigo dentro da igreja? Primeiramente, as obras. As obras são boas. A pessoa vive em plena humildade, servindo, né? O pastor dela diz, eu preciso disso, ela está ali, está pronta a servir. É uma pessoa de fora, de casa, no trabalho, ela está ali servindo. Então o trigo, ele é o serviço em pessoa, ele é Cristo. Cristo ele veio para servir, não para ser servido. Mas o joio ele é orgulhoso. Ele se incha quando ele recebe um cargo, quando ele, né? E ele se sente maior do que o trigo. Assim é na obra de Deus, assim é na igreja. E apóstolo, não dá para tirar? Não. Quem vai separar, vão ser os anjos. Quem vai tirar é Deus. Só Deus pode tirar. Deus tira de alguma forma. Deus pode tirar matando a pessoa. Deus pode tirar a pessoa saindo da igreja, se desviando dos caminhos dele. De alguma forma Deus tira. Mas o dia da colheita vai ser no juízo final, aonde Deus vai separar as ovelhas dos bodes. Então, de repente você está na igreja e você possa se deparar com algum escândalo
que alguém praticou. Então tome cuidado. Era um joio no meio do trigo. Era um joio no meio do trigo. Só que você não pode se escandalizar, porque você não segue a homens, você segue a Deus. Quem segue a Deus, quem serve a Jesus, não pode se escandalizar com essas coisas. Aí você me pergunta, existem falsos pastores? Existem até falsos apóstolos. Tá? O apóstolo Paulo ensinou isso, existem falsos apóstolos. Então, na hierarquia, ó, obreiros, pastor, aqui na igreja presença, né? Não sei como é nas outras denominações, ó, membro, obreiro, pastor, bispo e apóstolo, né? Pode ter falsos, pode ter joios. Pode ter joios espalhados por todos os lados, até no altar. Como é que eu sei, apóstolo? Olha as obras. Vê se aquele que se diz que é homem de Deus, se ele é homem de verdade. Apóstolo, não fala coisa dessa, não. Veja se ele é fiel à sua esposa. Se ele é fiel, em primeiro lugar, a Deus. Veja se ele está no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto casamento. Aí eu pergunto, você quer um homem desse, colocando a mão na sua cabeça? Uma pessoa que não tem compromisso. Porque a Bíblia ensina como é que tem que ser os líderes de Deus. Eles têm que ter compromisso, têm que ser fiel. Primeiramente a Deus, a sua esposa, seus filhos, tem que governar bem sua casa, não pode ser dado ao vinho. Imagina, você chega na igreja, o cara está bêbado, pregando. Apóstolo, não tem isso não? Tem. Infelizmente tem. Infelizmente tem. Mas é o joio, você não pode se escandalizar, você não pode ficar triste. Eu estou triste. Triste, é claro que a gente fica, até eu fico triste, né? A gente é humano, ser humano. Eu fico triste quando eu vejo um escândalo, eu escuto que alguém fez isso, fez aquilo. Mas eu estou seguindo a Jesus, irmão. Você acha que eu já não vi coisas? Você acha que eu não já vi pessoas? Deus me tirou do interior lá do Ceará. Nossa cidade chamada Iguatu. Eu sou nordestino. Passei pelo interior, passei pela capital, viajei. Conheço outros estados. Estou aqui em São Paulo pela misericórdia do Senhor. Até o dia também que ele quiser, porque se ele quiser me tirar, ele me tira. Ele pode tirar até daqui e me levar para lá também. Não tem isso não. Ele é o dono da vida mesmo, ele que manda. É? Uma coisa é certa, meus filhos vão servir o Senhor. Isso é certo. Porque, para quem conhece a minha história, a bispa não podia ter filhos, era estéril. Sabia não? A bispa não podia ter filhos. 9 anos nós orando, semeando, tentando e nada. Aí um dia Deus soprou. Deus mudou. Nasceram 2. Não de uma vez. Foi um de cada vez, calma aí. Foi de uma vez não, gente. Peraí. Um de cada vez. E é claro que os 2 são milagres de Deus, são promessas de Deus na minha vida. Claro que eles vão servir o Senhor, que foi o Senhor que os escolheu, não fui eu.
Nas minhas orações eu dizia, Senhor, eu já sou completo. Eu tenho o Senhor como a minha presença e já tenho a minha mulher, minha esposa. Se o Senhor me der filhos, glória a Deus. Se não me der, glória a Deus também. Vou ser muito feliz. Mas Deus me deu. Eu sou muito feliz. Então, eu não sei quanto tempo. Será que você esperar desse tanto de tempo? 9 anos? Pelo seu milagre? É essa pergunta que eu faço a você. Você confia que o Senhor pode fazer? Você confia no Senhor? Eu quero que você entenda e compreenda que quando Deus escolhe alguém para vencer e Ele lhe faz promessas, pode passar o tempo, pode passar os anos, mas até o céu e a terra pode passar, mas as palavras dele não hão de passar. Elas se cumprirão. Amém? Pegue seu copo com água, vamos orar. Pai maravilhoso, eu oro pelas promessas que o Senhor fez a esta família que me assiste. Abençoa, Senhor, seus filhos. E assim como o Senhor fez um milagre na vida da bispa, na minha vida, faça na deles também. Eu não sei qual é o milagre que eles estão precisando, necessitando nesse momento. Eu só sei que o Senhor pode fazer. Tudo aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor pode, Senhor. O que é impossível aos homens é possível para ti, Senhor. Coloca a tua mão poderosa agora nesta família. Arranca, meu Pai, esse cisto, esse caroço, esse câncer, esse Covid-19, essa enfermidade, essa infecção na garganta, nos pulmões, essa infecção nos ossos, nas pernas, essa infecção nos olhos, na cabeça. Remove essas dores. Remove, meu Pai, essa doença maldita. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, eu amaldiçoo toda doença na sua vida. E ela não cresce, ela não prospera. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Eu te abençoo, filhinho. Beba seu copo com água. Glória a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Amanhã vou estar aqui, terça-feira, da campanha de Daniel na Cova dos Leões. Ao meio-dia orando pela sua família. E às 7h30 da noite, na reunião, vai ser transmitida aqui, se Deus quiser, vai ser transmitida aqui no nosso canal. Por isso você precisa ser inscrito no nosso canal, para você já receber a notificação assim que nós entrarmos ao vivo, tá? 7h30, é claro que a gente só entra 15 para as 8, 10 para as 8, porque eu não posso colocar os louvores aqui devido aos direitos autorais, certo? Mas eu vou entrar aqui com a palavra, com a oração, se Deus quiser, para abençoar a sua vida, tá bom? Ó, não esqueça, deixa o joinha, compartilhe com mais pessoas, para que elas sejam alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu te amo. Ó, beijo no seu coração e até mais em nome de Jesus.